Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa antevéspera de Natal. E que nesses instantes possa o amor de Jesus envolver a cada um de nós, renovando as nossas mentes e os nossos corações. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do perdão. Que, segundo Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Mas, primeiramente, nós nos perguntamos o que vem a ser o perdão. O perdão é o processo no qual se faz cessar o sentimento de ressentimento contra outra pessoa ou contra si mesmo, em decorrência de uma ofensa recebida, de uma indiferença recebida, ou em virtude de nossos erros e de nossos fracassos. A primeira observação que precisamos fazer, então, em relação ao perdão, no seu sentido literal, é que esse sentimento de ressentimento e de mágoa, ele pode ser endereçado a outra pessoa ou a nós mesmos. Porque nós também cometemos enganos, nós fracassamos em algumas empreitadas e muitas vezes nós não nos perdoamos por esses enganos cometidos. Por isso, o perdão, ele é, resumidamente, o ato de se desprender do sentimento de ressentimento ou de mágoa. Nós podemos dizer que perdoar é quando nós, ao lembrarmos do aborrecimento acontecido, o sentimento de ressentimento não vem à tona. Porque quando nós nutrimos a mágoa, nós alimentamos o ressentimento dentro de nós, o nosso corpo se manifesta quando nós lembramos do acontecimento. Dependendo do tipo de experiência que tivemos, o nosso coração bate mais forte ao contarmos a passagem ocorrida, a nossa garganta se seca, dá um frio na barriga, dá um aperto no peito de vontade de chorar. E o perdão no sentido religioso. Perdoar no sentido religioso é não desejar o mal àquela pessoa que nos prejudicou, é não falar mal, não denegrir a imagem daquela pessoa que falou mal de nós, é não ficar feliz ou contente quando o mal atinge aquele ofensor. O perdão também no sentido religioso é nós, na medida da nossa possibilidade e oportunidade, nós auxiliarmos aquele irmão que em uma outra oportunidade nos prejudicou. E se nós fizermos a junção do conceito do perdão literal e do perdão religioso, nós podemos dizer que perdoar é abster-se em palavras e em atitudes de tudo aquilo que possa vir a prejudicar o nosso adversário sem nutrir o sentimento de ressentimento por aquele irmão. E aí? É super fácil, não é? Todo mundo consegue. Quem consegue perdoar aqui, levanta a mão. Mas nós estamos aqui... Opa, nós temos uma pessoa ali, parabéns. Vamos lá. Mas nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos. E nós estamos nessa caminhada do perdão.
E o perdão é um exercício diário, a cada segundo, a cada instante. E um outro conceito que nós precisamos lembrar e trabalhar um pouquinho quando falamos do perdão é a respeito da mágoa. Por quê? Existe a necessidade do perdão quando a mágoa se instala em nossos corações. O perdão seria, então, o remédio para a ferida aberta pela mágoa. Porque aquela pessoa que não se magoa, ela não precisa perdoar. Vocês já devem ter percebido que algumas pessoas são de fácil trato. Elas não esquentam muito a cabeça com as coisas. Às vezes a gente até se sente em falta com elas, mas quando a gente vai pedir desculpa, ela fala assim, imagina, eu sei como que a tua vida é corrida, não pensa nisso. Outras não, outras já são mais melindrosas. Qualquer falta da nossa parte, elas já se magoam. Então, por isso que surge a necessidade do perdão em umas pessoas e em outras não. E nós paramos e fazemos uma outra pergunta. Por que nós nos magoamos, então, tanto? Porque nós vimos que algumas pessoas se magoam, outras não. Mas quais são os motivos que nos levam à mágoa? Se nós fôssemos descrever todos os motivos, nós ficaríamos a noite toda aqui. Nós vamos citar alguns exemplos, os mais comuns, os mais corriqueiros. Quando nós criamos uma expectativa em relação a alguém, e essa expectativa é frustrada, nós nos magoamos. Por exemplo, nós achamos que certa pessoa é nossa amiga, então nós esperamos dela o quê? A amizade, a solidariedade, a compreensão. E algumas vezes somos surpreendidos com atitudes como a indiferença, como a traição, como a falsidade. Isso é um motivo que nos faz magoar. Muitas vezes nós nos magoamos porque nós interpretamos a atitude alheia de maneira equivocada. Muitas vezes nós achamos que as pessoas fazem as coisas para nos ofender, para nos magoar. E às vezes não, às vezes elas se esquecem. E nós já interpretamos tudo para o lado pessoal. Por exemplo, quando um amigo esquece a data do nosso aniversário. E a gente é pontual. Todo ano a gente liga. A gente é a primeira pessoa que liga para ele. E chega no nosso aniversário, cadê? Ah, mas você está vendo fulano? Não, é só comigo que ele esquece. Aposto que ele cumprimenta todo mundo. Mas eu, que sou o primeiro que liga para ele, todo dia, ele esquece. Não. Por que levarmos para esse lado pessoal? A pessoa, muitas vezes, pode ser esquecida para datas mesmo. E assim, tantas outras atitudes que poderiam ser vistas de uma maneira mais compreensiva de nossa parte, evitando que nós desenvolvêssemos a mágoa dentro dos nossos corações. Um outro motivo que faz com que nós nos magoemos é quando nós nos sentimos as vítimas do universo, utilizando aquele recurso de vitimização de si mesmo. Então, é o seguinte, é aquela pessoa que sempre se acha a mais incompreendida, que os problemas dela são maiores do que todos os outros, as doenças dela são as mais complicadas de se resolver, as mais raras, todos estão sempre contra ela. Aí, com esse tipo de comportamento, a pessoa fica propensa à mágoa mais facilmente. Um outro motivo que nos leva à mágoa é que muitas vezes nós nutrimos dentro de nós um sentimento de orgulho e de egoísmo exagerados.
E assim, quando alguém nos responde de maneira não tão atenciosa, de maneira seca, nós já pensamos assim, mas como essa pessoa faz isso comigo? Ela não sabe com quem ela está falando, ela me deve respeito. Porque nós exigimos das pessoas uma compreensão, um respeito, uma atenção, além do que o normal, achando-nos que somos superiores aos outros. E daí vai. E pode ser que nos magoemos por um desses motivos, ou por todos, ou pela combinação de um ou dois. Só que quando o aborrecimento chega até nós e nos sentimos ofendidos, a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer é: será que nós somos realmente os ofendidos da história? Será que nós não demos o primeiro passo para que isso acontecesse comigo? Será que eu não tomei nenhuma atitude que causasse essa reação no meu próximo, fazendo com que ele reagisse dessa maneira? Será que eu não proferi nenhuma palavra ofensiva? Será que eu não dei o primeiro golpe? E depois de nós fazermos essa retrospectiva em nossas atitudes, se nós não acharmos nada em relação àquela pessoa que possa ter causado aquela situação, vamos pensar assim, mas será que eu nunca errei em nenhum momento da minha existência? Pode ser que eu não tenha errado com aquela pessoa que me magoou, mas eu tenho errado com um familiar, com um amigo, com um colega de trabalho. Pode ser que eu não errei nesse momento, mas eu errei ontem, errei antes de ontem, errei na minha infância. E se esses argumentos não forem suficientes para nós compreendermos que não temos o direito absoluto à mágoa, porque somos todos devedores, lembremos que todos nós estamos sujeitos às leis divinas e à lei da evolução. E para evoluirmos, estamos sujeitos à pluralidade das existências. E é através dessas múltiplas reencarnações que vamos aprendendo, ensinando, nos depurando, quitando os nossos débitos. E se hoje nós somos as vítimas, ontem nós provavelmente fomos os algozes. Por isso, vocês acham que nós temos o direito de bater no peito e dizer assim: não, eu nunca vou perdoar? E se todos esses argumentos não foram suficientes, vamos lembrar de Jesus. Porque falar de perdão é falar de Jesus. Porque Jesus foi o exemplo vivo do perdão. Além de ele ensinar sobre o perdão, ele vivenciou o perdão em sua vida. E quando nós vamos trilhando esse caminho do perdão, nós nos deparamos com algumas dúvidas. E aí nós nos perguntamos assim: por que perdoar? E vamos contar rapidamente a parábola da mulher adúltera, que está lá em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que fora pega em adultério. E Jesus estava abaixado, escrevendo na areia, e eles disseram assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz, nos fala a respeito disso? E ele lá escrevendo.
E eles perguntaram, e Jesus ficava escrevendo porque ele percebia que eles estavam também o tentando, porque se ele falasse assim, não, ela deve ser apedrejada, eles iam falar, está vendo, Jesus falou para apedrejá-la. Quando eles perguntaram novamente, Jesus diz assim, todo aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? O local se esvaziou rapidinho, porque todos nós cometemos erros, todos nós cometemos enganos. E ele pergunta à mulher, cadê aqueles que te condenaram? E elas foram embora. E ele disse, se eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Vai, não peques mais. Quer dizer, nem Jesus condenou a mulher. Por quê? Porque ele sabia das suas dificuldades e das suas limitações, mas ele também sabia que todos nós temos capacidades para melhorarmos e superarmos as nossas fraquezas. Já estão convencidos que precisamos perdoar ou não? Acho que não. Então, vamos reforçar mais um pouquinho. Igual o professor na véspera de prova, que fica repetindo a matéria, como diz um professor que eu tive, para entrar por osmose. Então, vamos lá. A parábola do mau servo. Onde Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que, um certo dia, resolve prestar contas com seus servos. E eles começam a trazer os seus servos e chega um que lhe devia 10.000 talentos. E ele diz assim, Senhor, eu não tenho como lhe pagar. E o rei fala, bom, então eu vou ter que vender você, sua esposa, seus filhos, tudo que tem para você poder quitar o que me deve. E o servo, então, ajoelha-se, clama por misericórdia, pede mais um tempo, que ele vai pagar e o Senhor o perdoa e dá essa chance para ele, ele vai embora. Saindo dali, ele encontra um colega que lhe devia o quê? 100 denários, quer dizer, uma quantia muito menor. E a hora que ele vê o seu companheiro, ele vai até ele, gruda na roupa e começa a exigir o pagamento. E o colega pede misericórdia, pede o perdão, fala que ele vai pagar, mas ele não se compadece. E pede para que ele seja levado à prisão, para que fique lá até que pague tudo. Os seus companheiros, vendo aquilo, ficaram tristes, falaram para o rei. E o rei chamou o servo e disse, mau servo, servo infiel, eu lhe perdoei a dívida e você não perdoou a do seu colega? Então eu vou entregar-lhe aos verdugos para que você fique preso até que pague tudo o que me deves. Essa parábola é muito interessante porque o mau servo somos nós. Nós temos dívidas, muitas vezes, maiores do que aquele que nos deve. E nós clamamos o perdão de Deus para os nossos débitos, só que quando alguém nos ofende ou nos deve alguma coisa, o que nós fazemos? Nós queremos a reparação. Nós estamos na mesma condição do outro que errou para conosco. E se nós necessitamos da compaixão, da misericórdia divina, por que não nos compadecermos, não sermos misericordiosos para com o nosso companheiro? Porque o perdão, ele é o quê? É libertação. Se nós não queremos adoecer, perdoemos. Porque quando nós cultivamos a mágoa em nós, esse sentimento desequilibra muitas das nossas funções orgânicas, ocasionando vários tipos de doenças. Se nós não queremos que o nosso inimigo venha residir dentro de nós, se nós não queremos ser vítimas de obsessões nocivas ao nosso corpo e à nossa
o nosso espírito, perdoemos. Porque quando nós não perdoamos, nós nos mantemos ligados com os nossos adversários, sejam eles encarnados ou desencarnados, através das faixas escuras do pensamento hostil. Se nós não queremos levar mais débitos para as vidas futuras, perdoemos, porque quando nós não perdoamos, nós transferimos para amanhã reajustes dolorosos que poderiam ser resolvidos nessa existência. Porque o perdão, ele liberta-nos e abre as portas do nosso coração para as mais sublimes manifestações de amor. E o verdadeiro beneficiário do perdão não é aquele que recebe, é aquele que oferece. Porque aquele que oferece o perdão, ele está construindo a sua paz interior. Ele está indo em busca do seu equilíbrio espiritual. E quando perdoar? Vamos lembrar então quando Pedro chega até Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão que tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde assim: eu vos digo que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí? O que Jesus quis dizer com essa passagem? Será que ele quis nos dizer que nós devemos pegar um caderninho, colocar o nome das pessoas e para cada ofensa que elas nos fizerem, nós vamos marcando assim, fazendo os quadradinhos, e quando tiver a soma de 490 erros, ofensas contra nós, nós vamos falar assim: chega, agora não dá, né? Jesus falou para perdoar 490 vezes, já perdoei, agora eu não vou perdoar mais. Jesus nos quis dizer com essa passagem que nós devemos perdoar infinitamente. Seja a quem for, seja o irmão, seja o parente, seja o colega, seja a falta de ontem, seja a falta de hoje, seja a falta de amanhã, nós devemos perdoar a toda hora, aquela falta leve, aquela falta grave, incondicionalmente. Nós devemos perdoar a tudo e a todos, inclusive perdoarmos a nós mesmos, pelos nossos enganos cometidos. E em relação à falta leve, é aquela falta leve mesmo, que muitas vezes nos tira do prumo. Aquela ofensa recebida no trânsito, quando nós adentramos em um estabelecimento comercial e não somos bem tratados, aquele olhar de desdém, aquela palavra de zombaria dirigida a nós, nós devemos perdoar tudo. E muitas pessoas podem ainda dizer: tudo bem, tem coisa que dá até para perdoar. Isso dá até para perdoar. Mas tem coisa que não dá para perdoar de jeito nenhum. É muito grave, foi muito grave o que o fulano ou ciclano fez para mim. Vamos lembrar de Jesus novamente. Quando, no momento da crucificação, ele olha para todos aqueles que estão à sua volta e diz assim: Pai, perdoar-lhes. Eles não sabem o que fazem. E será que existiu sofrimento maior do que o suportado e vivenciado por Jesus? Quantas ofensas, quantas perseguições, quantas torturas, quantas humilhações, quantas calúnias gratuitas, porque ele nada tinha feito de errado. E se nós nos dizemos espíritas e sabemos que o espírita é, antes de tudo, um cristão, e nós, então, devemos seguir o exemplo de Jesus, como dizer que não vamos perdoar?
E nós não podemos esquecer que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, se nós perdoamos aquela grande ofensa, aquele grande mal feito até nós, Deus, que leva em conta todas as coisas, também dará mais mérito a esse perdão do que a um perdão de uma simples ofensa. E quando perdoar, o mais rápido possível. Para quê? Para que a nossa mágoa não se cristalize dentro de nós. Vamos dar um exemplo. Se nós vamos fazer uma vitamina. Até eu falei esse exemplo outro dia. E aí a gente coloca aquelas frutas deliciosas, leite, bate tudo no liquidificador e aí a gente saboreia. Só que quando nós acabamos de tomar a vitamina, ao invés de ir lá e já lavarmos o copo do liquidificador, e o copo a gente fala assim, não, vamos deixar lá, depois eu lavo. E aí o que vai acontecer? O resíduo daquela vitamina vai começar a endurecer e grudar na parede do liquidificador e do copo. E quando nós resolvermos lavar, vai ser mais difícil, talvez não consigamos na primeira vez, precisemos deixar de molho. É assim que acontece com a mágoa. Se o mal-entendido, se o aborrecimento acontece, a gente já corre, vai lá e já procura dissolver isso, não ficar nutrindo esse sentimento dentro de nós, beleza. Mas se nós vamos cultivando, vai ficando cada vez mais difícil de nos libertarmos desse sentimento. E como perdoar? Bom, esse é um pouquinho mais difícil. Mas nós vamos dizer alguns passos em relação ao perdão, não como roteiro, mas como a título de orientação, para que nós possamos ter sabedoria diante das ofensas, dos aborrecimentos recebidos. Cada um tem a sua maneira de perdoar, mas talvez esses passos possam auxiliar em alguma coisa. Então, acabou de acontecer aquela ofensa. A primeira atitude nossa, vamos respirar. Não revidemos na hora. Não paguemos o mal com o mal, porque na hora que nós estamos nervosos, enfurecidos, nós podemos cometer uma ofensa até maior do que aquela que nós recebemos. Então vamos procurar nos silenciar. E depois que nós respirarmos, vamos lembrar daquela primeira pergunta. Nós realmente somos os ofendidos dessa história? Será que eu não dei o primeiro passo? E se depois de relembrarmos os acontecimentos, não encontrarmos nada que possa ter causado aquela situação, mas assim, aquela retrospectiva criteriosa, né? Não tentando encobrir os nossos defeitos, os nossos erros. Vamos lembrar que somos devedores perante a providência divina. Cometemos erro nesta vida e em outra vida. Então, vamos, a partir daí, elevarmos o nosso pensamento a Jesus. Ele, que foi o nosso modelo e guia, nos deu um dos maiores exemplos de perdão. Vamos pedir a Ele para nos dar o olhar de misericórdia para enxergarmos aquele irmão que nos magoou como um sofredor e que traz as suas fraquezas e as suas dificuldades, assim como nós trazemos as nossas. Vamos pedir a compaixão para enxergarmos aquele ofensor como irmão, que é filho do mesmo Pai. Vamos pedir para que Jesus nos auxilie, para que consigamos nos libertar das teias da mágoa e do ressentimento que tenta se instalar em nosso coração naquele momento. E depois de fazermos aquela prece sincera do coração,
procuremos a leitura edificante, procuremos os ensinamentos de Jesus, porque Jesus já dizia, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, quer dizer, tendo conhecimento das leis divinas, do Evangelho de Jesus, quando formos aturdidos com a dificuldade, com a ofensa, com o aborrecimento, a nossa consciência, ela vai nos despejar aqueles conhecimentos que temos, facilitando a nossa reação naquele momento. Vamos também nos utilizarmos da prática do bem, porque quando nós estamos nos dedicando a alguém com compaixão, com amor, com desinteresse pessoal, com abnegação, compadecendo do sofrimento alheio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo o amor dentro de nós. E o perdão, ele não anda sozinho, só perdoa aquele que ama, aquele que olha as pessoas como irmãos, com fraternidade, só perdoa aquele que é humilde, porque para perdoarmos nós precisamos reconhecer que somos também seres errantes. E esses 3 passos em relação ao perdão, a prece, a leitura edificante, a prática do bem, eles, além de medidas curativas para a mágoa, nos facilitando, abrindo os caminhos para o perdão, eles também são medidas preventivas, porque o perdão, ele significa elevação moral. E esses passos nos ajudam a nos elevarmos. A mágoa, o rancor, significa inferioridade e baixeza moral. Mas aí nós podemos nos perguntar assim, mas qualquer forma que eu perdoar está bom? Se eu disser assim, eu perdoo, já para Deus já é levado em conta? Não é bem assim. O Evangelho nos diz que existem 2 formas de perdoar, o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios é quando você diz assim, eu perdoo, mas no fundo fala assim, não quero ver nunca mais na frente esse sujeito. Ah, eu perdoo, mas porque eu sou uma ótima pessoa, porque eu não devia te perdoar não, o que você fez comigo, quer dizer, a gente perdoa já humilhando. Né? Ou então, eu perdoo, mas quando a gente fica sabendo que aconteceu alguma coisa de ruim para a pessoa, a gente fala, bem feito, teve o que merecia. Não, isso não é perdão. Jesus, Deus, leva em conta não só o que sai dos lábios, Ele leva em conta o que está no nosso coração e nas nossas atitudes. O verdadeiro perdão é o perdão do coração, aquele que perdoa de forma nobre, grande, generosa, poupando o amor próprio do adversário, a sua suscetibilidade. E depois de vermos todas as vantagens desse remédio chamado perdão, nós ainda nos perguntamos, por que não perdoar? Não perdoar é contrariar as leis divinas. Nós, quando proferimos a oração do Pai Nosso, em uma certa parte, nós dissemos assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que nós estamos pedindo para Deus nesse momento? Para que Ele vá lá e, no nosso caderninho, porque eu tenho até medo da contabilidade divina, dos negativos que tem lá em cima, né? Então, a gente vai lá e pede para Ele perdoar nossas dívidas, falar, eu me arrependi, Deus está indo lá no meu caderninho e está pagando meus débitos. Oba! Não é isso que nós pedimos. Quando nós proferimos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, nós estamos pedindo para que Deus nos ajude, para que nós não cometamos mais os mesmos erros, que nos mantenha no caminho da reparação, do arrependimento, porque se Ele for lá e fizer isso, apagar o nosso débito, Ele não vai estar sendo justo com aquele que se esforça, que aquele que quase não erra.
E aí, quando Deus nos dá a oportunidade de reparação, nos dá a oportunidade de quitação de débitos, nos dá a oportunidade de desenvolvermos o perdão em nós, através da ofensa recebida, do aborrecimento, o que nós fazemos? Nós não aceitamos. E a primeira frase que nós proferimos é: eu não merecia. Meus queridos irmãos, que essa frase possa ser extirpada do nosso vocabulário e do nosso pensamento. Se nós nos acreditamos filhos de um Deus justo e bom, nós sabemos que tudo nos acontece, tem um propósito, tem uma causa, e tudo que nos acontece é justo. Se não fizemos o mal com uma pessoa, fizemos no passado, se não fizemos nessa vida, fizemos em outra. Então, não podemos nunca proferir isso, porque nós não sabemos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, item 14, ele nos diz assim, que perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Que perdoar ao amigo é dar prova de amizade. Que perdoar é ser melhor do que se foi. E o Evangelho continua nos dizendo que nós possamos fazer o uso da indulgência e da misericórdia para com as faltas alheias, porque se nós formos rigorosos, exigentes, com as mínimas faltas, como nós queremos que Deus se esqueça a cada dia que somos necessitados da misericórdia dele. Por isso, meus irmãos, não pensemos no mal que nos foi feito. Pensemos no bem que nós podemos realizar, porque existem tantas pessoas em sofrimento do mundo, existem tantas pessoas necessitadas de amparo, de carinho, de proteção, de auxílio. E perdermos tempo alimentando uma mágoa, por mais dolorosa e difícil que seja, antes de perda de tempo, é perda de vida. Que possamos aproveitar a oportunidade da nossa existência para auxiliarmos, progredirmos, porque quando o nosso objetivo é fazer o bem, é auxiliar, nós vamos dando cada vez menos importância para os espinhos que nos são lançados. Que nesses momentos que antecedem o Natal, possamos refletir sobre as nossas atitudes e, quando nós estivermos muito tristes com aquela ofensa recebida, também pensemos assim, mas será que eu não preciso pedir perdão para ninguém? E se depois desse exame de consciência acharem que sim, peçam perdão também. Faz bem, nós nos tornamos mais leves, nós somos todos irmãos. Vamos deixar picuinhas, pequenas mazelas. Ah, mas a pessoa me ofendeu muito, mas nós também em algum momento ofendemos. Pode ter certeza disso. E para encerrarmos, se a mais cara afeição se transforma em dor e decepção, perdoar é preciso. Se o benefício ao irmão é pago com ingratidão, perdoar é preciso. Se a injúria e a calúnia são atiradas por quem jamais supunha, perdoar é preciso. Se prejuízos são causados por amigos prezados, perdoar é preciso. Se na hora da dificuldade falta solidariedade, perdoar é preciso. Se dos erros por nós cometidos, irmãos foram ofendidos, perdoar-se é preciso. Enfim, qualquer que seja a discórdia, tenha à mão o recurso da misericórdia, porque perdoar é sempre preciso. Obrigada pela atenção de todos, muita paz, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.